Oi, gente, aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos estudar a terceira crença do Nistigremos, que é Deus Pai. Pergunta para você: quem é Deus para você? Ou quando você estava na igreja adventista, muitos de vocês passaram pela igreja adventista, como eu cresci na igreja adventista, eu aprendi Deus de uma maneira que era descrita de acordo com a inspiração de Ellen White. O que ela viu, que muitas coisas que ela viu com relação a Deus não está na Bíblia, e era assim que eu conhecia Deus. Então, para mim, Deus era como... Sabe aquele filme, O Poderoso Chefão? Eu nunca assisti, mas eu vi várias partes, eu sei do que se passa no filme, e que o poderoso chefão tá lá, ele é o chefão de tudo, ele tá controlando tudo, ele vê tudo, ele resolve tudo, ele resolve quem vai receber um prêmio, ele resolve quem vai ser punido, ele resolve quem vai viver, quem vai morrer, e ele é o manda-chuva de tudo. Para mim, isso era Deus. Para você ter uma ideia de quão errônea era a imagem de Deus que eu tinha, que eu tinha um relacionamento muito próximo com Jesus. E esse meu relacionamento com ele me levava a conversar com ele muito, muito. E uma das conversas e que eu pedia muito a ele, que tinha certeza que ele fazia isso por mim, era me proteger de Deus. Porque eu achava que a qualquer momento Deus estava lá com raiva e sentado no trono dele e ia jogar um raio na minha cabeça. Então, eu pedia para Jesus me proteger com relação a essa imagem de Deus que eu tinha. Não sei, e para mim ele tinha corpo, ele era como Jesus, como a própria Ellen White falava, que Jesus falou para ela que Deus tinha um corpo igual ao dele. E como eu sei que Deus tem um corpo glorificado, Jesus tem um corpo glorificado, eu achava que Deus também tinha esse corpo glorificado. Mas vocês lembram daquela conversa que Jesus teve lá com a samaritana no poço, que ele chegou para ela e pediu por água? Ela falou: "Mas como você vem pedir água a mim? Eu sou uma samaritana." E tem a história porque eles não os judeus do lado de Jesus não se davam bem com os samaritanos, que eram judeus, mas é que quando houve os dois reinos se partiram, um povo foi para o lado sul, e são os samaritanos, e eles se contaminaram com religiões ao redor, e eles passaram a ser rejeitados pelos judeus que não se contaminaram pelas religiões de povos ao redor. E agora, mas isso é uma história para outra época. Nossa, olha, já estou saindo do contexto, né? Bom, voltando, a samaritana que estava lá no poço de Jacó, e Jesus fala para ela que ela diz assim: os meus pais adoram aqui nessa terra há muitos anos, e outros dizem que é para adorar lá em Jerusalém. E aí Jesus diz assim: olha, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A gente aprendeu que a gente é um corpo. Não, a gente aprende que a gente é espírito. Então, quando morre, o espírito morre, né? Fazer o quê? Tá lá dormindo, morreu, acabou. Mas a gente sabe pela Bíblia que nós somos um corpo e temos o espírito dado por Deus. Então o espírito não morre. E quando eu recebo Jesus como meu Salvador, o meu espírito é reavivado. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva? Lá, quando eles pecaram no Jardim do Éden? Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho o meu espírito, o meu relacionamento com ele restaurado, e é assim que eu adoro a Deus. Ele se comunica com o meu espírito e eu respondo ao espírito dele se comunicando comigo através do meu espírito também. Mas, como eu acreditava na história de Ellen White, que era a história mais ou menos assim:
Deus resolveu fazer o universo, fazer a Terra. Ele resolveu fazer a Terra e ele começou a dar ordens e começou a dar funções. E tinha um anjo lá muito especial que ele amava muito. Era um anjo num patamar bem alto lá no céu, e que era o Lúcifer. E esse anjo, ele era mais ou menos da mesma nível de Jesus. Eram criados os dois. E Deus deu algumas ordens, encarregou Jesus de coisas mais importantes do que Satanás, Lúcifer. E aí Lúcifer ficou com muita inveja, porque via Jesus e Deus tendo reuniãozinhas e conversando e não chamando Satanás para fazer parte da reunião e resolvendo coisas, não colocando Satanás à parte. Ele começou a ficar nervoso e começou a ficar com ciúme, e aí ele se rebelou contra Deus e contra esse filhinho dele, Jesus, aí, e ele persuadiu uma terça parte dos anjos. E aí a história a gente sabe, né, que foram os anjos caídos, mas aí Deus podia ter terminado com eles ali na hora. Satanás ia ter essa parte, mas ele resolveu que não, ele ia deixar eles continuarem para mostrar para os seres não caídos dos outros mundos, olha só, e os seres da Terra que o mal era mal e que Deus é bom. Então, ele precisava resguardar o caráter dele, a reputação dele, e Satanás ia manchar a reputação dele se ele tivesse terminado com eles ali, na aparência. Aí, quando você começa a ler aqui, você já vê que é a história do grande conflito, tá aqui nesse livro. Mas quando você lê a descrição da crença, mais uma vez, você fica, nossa, muito bom. Olha o que diz aqui. Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também constituem revelações do Pai. Muito bom, né? Mas aí, como falei para vocês, aqui é a descrição do grande conflito. Como eu falei, por que é que eu acredito na história de origem que Ellen White escreveu? Que eu acreditava enquanto eu estava crescendo dentro da Igreja Adventista. Aí ele fala que também essas coisas que eu falo para vocês que a gente sabe, é muito interessante, porque a gente tem informações que não existem na Bíblia, mas é uma coisa tão séria que a gente acredita, porque acredita que essa mulher é o espírito de profecia e tudo que ela diz é para escrever. Se não tiver na Bíblia e ela tiver dito, a palavra dela é a que vale. E isso passa, mesmo que você nunca tenha lido os livros dela. Eu li todos. Eu li, inclusive, livros aqui que nós temos aqui nos Estados Unidos que ainda não foram traduzidos aí para o Brasil, mas eu sempre fui gostava muito de ler e eu sempre fui atrás dos livros dela. Eu acho que não tem um que eu não tenha lido ainda. Mas muita gente não lê. Muita gente não lê, mas acreditam na mesma coisa, sabe por quê? Porque é pela tradição e pelas lições da escola sabatina, que são permeadas dos livros de Ellen White. Então, e pelas pregações que são feitas. Então, é uma coisa assim muito incrível. Muito incrível. Mesmo que você não leia, você aprende no dia a dia da Igreja Adventista. Aí eles falam aqui, né, que existe o Jesus do Velho Testamento e do Novo Testamento, e ele diz aqui que Deus que fala e age, o mesmo Deus que fala e age em ambos os testamentos em favor da salvação do seu povo, eles são os mesmos. Claro que são. E aqui está certo dizendo isso. Mas não é assim que a gente aprende. A gente aprende que, olha, o povo, o Deus do Sinai era um Deus carrasco.
era um Deus vingativo, sim. Era um Deus que mandava matar cidades inteiras, de crianças a velhos, e exterminar com tudo. Ele era um Deus muito vingativo. Mas eles falam que era porque o povo daquela época era muito rudimentar, e essa era a única linguagem que eles entendiam. O Deus do Sinai, o Deus do Calvário, é um Deus de amor, é um Deus de perdão, isso a gente sabe que é, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que deu as promessas a Abraão, que deu os mandamentos para Moisés, e o mesmo que morreu na cruz por mim, lá no Calvário. Então, Sinai e Calvário é o mesmo Deus. Diz aqui, muito bem, mas não é o que a gente aprende. Pelo menos não foi o que eu aprendi. Inclusive, o pastor Bullion, todo mundo deve conhecer, o pastor Alejandro Bullion, ele sempre falava sobre o Deus do Sinai e o Deus do Calvário. Existia, sim, uma diferença muito grande, como falei para vocês, é porque o povo antigamente era rudimentar e só entendia aquela linguagem de Deus carrasco. E depois foi que aprendeu a escutar sobre que Deus é amor, né? Um Deus de amor. Então, mas eu quero mostrar para vocês aqui, em Malaquias 3,6, olha o que diz. Malaquias 3,6 diz: o caráter de Deus nunca muda, porque eu nunca mudo, diz o Senhor. Está lá em Malaquias 3,6. E em Hebreus 13,8, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se você aprendeu com a tradição, com as lições da escola sabatina, com os escritos de Ellen White, com pregações antigas, nossa, eu sou antiga, de que existem diferente, o Deus do Calvário é diferente do Deus do Sinai. Não, são todos o mesmo Deus de amor, e que tem um plano. Deus tem um plano soberano, e muitas vezes a gente não entende, mas a gente aceita, porque a gente sabe que ele é amor. Deus é amor. Não dá para dizer mais nada. Deus é amor. Como eu vou entender? Não é? Eu não posso entender agora, não consigo, talvez, porque eu falo de novo, a minha mente não está glorificada, o meu corpo não está glorificado ainda. Mas olha aqui, uma outra coisa que eu vi aqui, que eles falam sobre os concertos, né? Ele primeiro fala aqui, ele diz assim: no Sinai, Deus expressou seu desejo de ser amigo de Israel. Como assim no Sinai? Não foi no Sinai. Sabe por que não foi no Sinai? Porque se você abrir lá a sua Bíblia em Gênesis 18, você vai ver que Deus revelou isso a Abraão. Abraão foi 430 anos antes de Moisés. Então, errado aqui, tá? A Bíblia fala que Deus revelou o seu plano a Abraão, quando ele fez o concerto com Abraão. Então vamos ver lá, quais são as alianças. Quais são as alianças? Deixa eu lembrar. A primeira aliança foi o quê? No Éden, para Adão e Eva. E era condicional, você faz isso, mas você não pode comer dessa árvore aqui do bem e do mal. Você come da árvore da vida, você dá o nome a todos os animais, vocês vão procriar, vocês vão viver aqui nessa maravilha, nesse paraíso. Você não faz isso. Aí a gente sabe o que aconteceu. Aí teve uma outra aliança que foi dada depois do dilúvio a quem? A Noé. E foi muito parecida também com a que foi dada para Adão e Eva, porque ele mandou procriar também, né? Porque ali só tinha agora a família de Noé. Aí depois tem o pacto que foi dado para Abraão. A aliança, eu falo pacto, mas é também pacto, né? A aliança que foi dada a Abraão, e o que foi que ele prometeu para Abraão? Uma promessa de
bênçãos, de terra e de uma geração que viria dele. E ele também prometeu para ele uma semente. E a gente sabe que essa semente é Jesus. Depois foi uma promessa, a aliança dada a Davi, que o cetro nunca se apartaria da sua linhagem, que haveria sempre um rei assentado em seu trono, não é? Mas aí a gente vai para o Calvário, a gente vai para Jesus, um pouquinho antes até do Calvário, quando Jesus, lembra que Jesus está lá sentado com os discípulos na última ceia, né? E ele levanta o copo, deixa eu ver onde é que está aqui. Lucas 22, 20. Tem outros evangelhos também, mas o que eu encontrei aqui foi Lucas 22, 20. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Ele falou que é uma nova aliança. Aí você vai para Paulo, para Hebreus, e Paulo fala. Olha o que ele diz lá em Hebreus 8,13. Quando ele disse, Jesus, uma nova aliança, ele quer dizer que o primeiro, o anterior, é obsoleto, é velho, é desfeito. Se você faz um novo, coloca um novo no lugar do velho, é porque aquele já passou, o anterior passou. Ele tem para nós uma nova aliança de amor, de perdão, de restabelecimento, de relacionamento de nós com o Pai, desde que acreditamos, porque aqui nesse livro também diz que todos, quando fala de Deus Criador, ele diz que o Pai de toda a criação. Ele não é o Pai de toda a criação. Porque, olha, lá em João 1,12, você vê que ele claramente diz assim, só aqueles que acreditam em Jesus, a eles são dados direitos de serem chamados de filhos de Deus. Então, a grande maioria, a gente fala, são todos irmãos. Não, não somos não. Nós somos todos criaturas de Deus. Mas só os que acreditam em Jesus têm o direito de serem chamados de filhos de Deus. Isso é que é certo. Isso é que é verdade. Ele é o pai de todos os crentes. Aí está correto. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como é que você escreve isso aqui e você não entende que você não está mais sob a lei? Você está sob a graça. E não é como as pessoas dizem assim, eu recebi muitas mensagens no meu canal, nos meus vídeos, pessoas dizendo assim, saiu da igreja para pecar de graça, para comer comidas impuras. Meu Deus, porque não é possível. Como assim? Saiu da igreja para pecar? Deus me livre. É muito importante que a gente leia a Bíblia, para não ficar falando coisas que não estão aqui na Bíblia. Aqui é o livro, né? Que não estão aqui na Bíblia. Por isso que eu falo para vocês sempre, abram a Bíblia, por favor. Eu falei para vocês sobre alguns versículos aqui lá em Gálatas e Hebreus e qual foi o outro? Lucas. Olha, vai ler o livro de Hebreus. Lê o livro de Hebreus, assim como só você e Deus. Só você e ele. Senta lá, fecha a porta do seu quarto, do seu escritório. Começa a ler o livro de Hebreus para você ver o que Deus fala com você. Também lê o livro de Gálatas. Foi o livro que foi usado por Deus para me libertar. Lê o livro de Gálatas. E claro, todos os versículos que eu dou para você, leiam, porque quem não tem o tempo de ler todo o texto, mas vai lá na Bíblia e lê o contexto inteiro. Lê o capítulo todo do versículo que eu dei para você ter ideia do que está sendo falado, porque muitas vezes os textos são tirados, os versículos são tirados completamente do contexto, e foi isso que na minha vida toda aconteceu. Meus amigos, eu faço isso aqui não porque
Parece que eu tenho raiva dessa mulher, né? Não é não, é quando eu tenho pena dela, porque claro que eu não sei os últimos momentos que ela teve com Deus, e só Deus sabe, mas pelo que ela fez, o que ela escreveu, as coisas que ela mentiu, e ela procurou louvores para ela, glórias para ela própria, através de mentira e alucinações, talvez, que ela perdeu o controle. Ela começou a dizer coisas, e ela dizia, e ela falava que Deus tinha mostrado para ela. Ela falava que tinha um anjo que levava ela lá para o céu. Gente, é uma heresia atrás da outra. Por favor, cuidado. Vai ler as coisas à luz da Bíblia. Gente, é isso. Esse solzão aqui tá brilhando. Eu não preciso de luzinha de ninguém, não. E até porque essa luzinha que falam, que são esses livros que Ellen White escreveu, que tem a audácia de dizer que está na Bíblia como espírito de profecia, que não é. O espírito de profecia é o espírito do profeta, que é revelar Deus, é revelar Jesus, e não alucinações, escrevendo coisas que não estão na Bíblia e colocando como se fosse Deus que deu a revelação para ela. Tem misericórdia, Senhor. Vai ler a Bíblia. Para de ler os livros de Ellen White. Para de ler a lição da escola sabatina e vai estudar a palavra de Deus. A gente está nos tempos, nos últimos dias, a gente está muito, muito perto de Jesus voltar. E olha, eu tenho uma grande vontade e eu peço a Deus que eles possam trazer para vocês essa necessidade que eu tive de ir procurar lá na palavra de Deus, porque olha, se você está acreditando num Jesus diferente, o Jesus que Ellen White ensinou para mim é um Jesus que não está na Bíblia, não é verdade. E se você está acreditando num Jesus errado, você tem uma salvação errada. E se você tem uma salvação errada, você não está salvo. Por favor, coloque seus joelhos em terra, implora Jesus para se revelar para você e para de ler esses livros de Ellen White, porque está completamente obliterando a sua visão e você não consegue ver a verdade da Bíblia por causa das histórias que Ellen White contou. Por favor, meus amigos, não façam mais isso. Vão para a Bíblia. E orem a Deus e digam: Senhor, eu quero conhecer a verdade. Primeiramente, diga: Senhor, eu aceito, eu entendo que eu sou pecadora, eu sou pecador e que eu passei a minha vida acreditando em fábulas. E eu quero hoje acreditar em Jesus somente. Eu quero receber Jesus como meu salvador pessoal. Eu entrego para Ele as rédeas da minha vida, do meu entendimento, tá? E eu tenho mais para dizer para vocês. A escatologia da Igreja Adventista está errada. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler mais. Lê os 2 livros de Tessalonicenses e Apocalipse. Não tem nada a ver com a escatologia da Igreja Adventista que Ellen White ensinou, que está completamente tirando você a visão da verdadeira escatologia dos últimos dias. Irmãos, amigos, tenham misericórdia, por favor. Vão pedir a Deus. Vão pedir a Deus misericórdia para vocês. Porque eu posso orar e eu oro por vocês, mas a decisão de salvação, de um relacionamento com Jesus, só cada um pode ter. Só cada um pode decidir. Então, eu peço, eu imploro a você que vá fazer essa decisão perante Jesus. Antes que seja muito tarde. Porque Jesus está voltando. Eu quero ver vocês quando eu encontrar com Ele. Deus te abençoe e até a próxima semana.